Boa Boa noite, professor noite, Garrido. tudo bem? Tudo ótimo. Um pouquinho aqui que eu estava chegando. Hoje foi de 8 a 8 praticamente de atendimento, né? Tá vendo? E Então, aí, estamos com o tema correto. Estamos com o tema melhor não poderia ser. é, e a demanda, né? Graças a Deus, as pessoas se cuidando também, né? Que é importante. Graças a Deus. Eu percebo também esse avanço, principalmente depois da pandemia, os números de atendimentos de pessoas que têm buscado aumentou bastante. Isso é um aspecto bem positivo, né? Bem, Porque as bem, pessoas estão bem. começando a abrir essa expansão da consciência, abrir para essa consciência, né? Tem uma frase da psicologia muito bonita, assim, que o início da cura é o autoconhecimento. Perfeito. Então, quando as pessoas buscam, já é um bom sinal, né? De que as pessoas estão tomando consciência Sim. das suas necessidades e que para todo mundo ajuda, e isso é muito bom. Perfeito, perfeito. Que delícia, gente. Professor Garrido, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, né? Eu tenho aí também alunos e seguidores de todo o Brasil. Pessoal, com certeza, da Bahia, todo mundo te conhece, de outros estados também. Mas quem ainda não te conhece, se apresenta aí, um grande amigo, um querido. Professor Garrido, além de inteligentíssimo, é de uma espiritualidade, uma pessoa espirituosa. Eu sou suspeita para falar, vou deixar que ele se apresente aí. Fala um pouquinho. Na realidade, eu sou neuropsicólogo, fiz algumas formações na minha vida, inclusive na pandemia, que eu resolvi estudar, né? Aproveitar para estudar. Eu fiz as patologias mentais mais importantes que eu considerei na época, que é esquizofrenia, bipolaridade, depressão, burnout, que está comendo no centro. Verdade. Verdade. Eu já tinha uma formação de hipnose clínica, que é um recurso da psicoterapia, e também luto, né? Manejo psicológico do luto, e casal, que hoje é uma grande, assim, talvez minha maior banca é casal. Inclusive eu entrei por essa, eu tenho a minha escola de relacionamentos, do professor Garrido, tem minha coluna da Band News, que é sobre relacionamento, e sempre entendendo isso. Também aula em faculdade, palestra, e celebrante de casamento, que foi uma coisa mais recente, de 2015 para Eu vi cá. algumas postagens, achei o máximo. Adorei. E meu Instagram, né, celebrante professor Garrido, Adorei. porque foi uma Adorei. coisa meio sem querer, uma coisa até foi engraçada. Em 2015, uma paciente, eu já atendendo consultório e tudo isso, uma paciente entrou na minha sala e disse: "Você vai casar minha filha?" E eu era tão ignorante na matéria que eu digo: "Eu não sou padre nem pastor." E para mim, aquele entendimento era quem poderia fazer algum tipo de casamento, né? E aí ela falou: "Não, estava surgindo essa coisa das celebrações de praia, das celebrações em lugares de eventos." Aí eu fiz, a filha me ligou, que a mãe, quando bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. Eu digo: "Então vai ser mais fácil eu me preparar, me formar, me capacitar naquela de fazer um e pronto, né?" Só que Achando que ia acabou se uma coisa livrar. que foi Ia fazer um engraçada, e ia se livrar, né? Achou que era só é me aquele e passar. aposentar como celebrante. Uma nota só. Só que Que barato. é até engraçado isso, eu acho que eu inspiro as pessoas falando que às vezes as transições de carreira e as profissões elas surgem dessa forma, meio sem querer, né? E Sim. eu juntei duas coisas que eu gostei muito, que foi uma coisa que eu faço a palestra, o palestrante, o professor, você também faz grandes palestras, a gente sabe. E aí que é o processo de comunicação, juntando com conhecimento, atendendo casais há mais de 20 anos, e aquilo acabou dando muito certo, porque ficou celebrações bem-humoradas, celebrações falando muito de um conteúdo que não só os noivos, mas as pessoas gostam. E nessa brincadeira eu fiz 200 casamentos até hoje. Aí depois me capacitei para casamentos civis também. Que legal. Enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então eu acho que tudo que a gente gosta de fazer acaba virando um propósito.
Com certeza, Garrido. E você tem o dom da palavra. Você, como eu falei aqui anteriormente, espirituosíssimo, engraçadíssimo, né? O professor Garrido é hilário, gente. Ele vai falar de um enterro, Deus me perdoe. A gente tá rindo, porque a forma como ele fala, ele consegue trazer graça até nas tragédias. Então, isso é muito bacana também, porque traz leveza. A gente pode sim falar de coisa séria, falar de coisa importante, mas com um pouco mais de leveza, né? Sem trazer aquele pesar, aquela coisa tão pesada, né? O lúdico, né? Isso é O muito lúdico, a bacana. Faz leveza. isso com muito esmeril. As coisas com bom humor. Deus vive na alegria, né? Então a Exato. gente tem que entender isso também. E Exatamente. também quando o teu trabalho, eu acho incrível. A gente esteve junto naquele congresso, foi tão lindo, Foi né? Que bom que maravilhoso. a Com o gente Xianxink, né? Com o Edu Xianxink também. Maravilhoso. foi, nosso amigo Eduardo. Então foi assim um momento espetacular. E eu acho assim, sabe, que as coisas, a sala de aula num contexto amplo, ele não é só a sala de aula tradicional. Sim, A sala de aula, ela é, aqui é uma sala de aula sim. virtual. Então a gente Com certeza. poder ajudar as pessoas a expandir a consciência, ainda mais numa situação de hedonismo que a gente vive, de Verdade, superficialidade, de futilidade, de verdade. instantaneidade. Outro dia eu estava falando, foi até engraçado, que eu tenho umas pílulas que eu boto na minha rede, eu criei um negócio de van coletivo, né? A pessoa entra Fala aí com... sobre isso. É, Fala um pouquinho mais a sobre isso. pessoa cria me manda o WhatsApp, que no meu Instagram tem meu WhatsApp, e aí eles, através disso, ele é cadastrado em listas de transmissão para receber conteúdos. Massa, muito, muito bom. E aí o interessante é que eu fiz um textinho curto, até bem bacana o assunto, que é uma frase de Sartre: se eu fechar os meus olhos, o que é que você vai fazer com toda a sua beleza? Mas é uma coisa Maravilhosa. curtinha. E aí alguém botou assim que retrata bem essa era, né? Uma era que Machado de Assis não faria nenhum sucesso, Perfeito. essa de Queiroz seria um fracasso, Graciliano Ramos um rejeitado, porque com aqueles livros de 300 páginas ninguém ia ler nada, né? E, Verdade. É, e hoje é aí o tudo cara muito botou descartável. assim, pá, foi engraçado que ele botou assim, quando virar filme eu vejo. Bem Ele assim. já vai virar filme, é um negócio que não dá nem 20 linhas. Então, essa. E aí eu fiz o. Eu contratei um serviço de marketing para o meu Instagram e foi até divertido, porque eles, faz uns rios, que rios está na moda. E eu vi que era 1 minuto e meio, e eu digo, rapaz, você passar uma ideia com 1 minuto e meio é um negócio complicado. Mas tentei. Aí o cara, não, tá grande, tinha que ser 30 segundos. Eu digo, então lascou, porque você veja como as coisas estão, as pessoas estão absolutamente loucas, então tudo é muito superficial, tudo é muito fútil. Uma festa de pagode nada contra das 50 mil pessoas, uma palestra quando dá 100 a multidão, Verdade, verdade, uma verdade. baixa espiritualidade, você falou disso, uma baixa é, vontade da pessoa expandir sua própria consciência Sim. e um hedonismo sem fim, né? Então, Isso gera isso relações tudo descartáveis, né? Não só amorosas, mas em tudo, de amizade, né? Profissional, os próprios familiares, porque fica tudo muito nesse ritmo instantâneo com relações descartáveis. Essa pressa, esse fast food, essa coisa descartável, essa coisa tão assim, né? Não aproveitável. Isso vai se passando para as relações também. Então, eu isso estava falando fica, outro dia com uma amiga minha, inclusive, para Canadá, se a gente não parar para marcar, para conversar 1 hora, se a gente não agendar, a gente não consegue, com a rotina louca que a gente tem. Então, olha que ponto nós chegamos no século XXI. A gente precisa agendar para falar com um amigo, mas falar mesmo, aquela prosa boa, sem pressa, sem ter correria. Então, olha que nível a gente chegou no século XXI. Né? Então, a gente, se não tomar cuidado, a gente traz isso para as relações. É o que você falou, é descartável. Então, eu nem visto porque eu não tenho profundidade, porque é tudo muito supérfluo, muito superficial. Então, se esse relacionamento não tá bom, eu não tento consertar. Eu jogo fora, aspas, pego um novo na prateleira. Porque é tudo descartável. perfeito. E muito vazio depois, vai dar vazio, né?
porque os prazeres, as alegrias são de fora para dentro. Sim. E é uma Então busca você tem. incessante, né? É uma busca que não vai ter fim, ela vai estar sempre incessante, né? Você está ali Eu, buscando, buscando, eu, buscando. Paty, Ah, é, eu vi muito isso. O trabalho hoje muito invasivo, né? Não tem mais limite, nenhum tipo de limite, nem é, geográfico, nem de hora. Você, 2 horas perfeito, da manhã, se você estiver no Zap fazendo um trabalho, alguém manda uma pergunta e bota uma interrogação que você não responder logo. perfeito, E perfeito. um fenômeno que eu percebi, eu estava vendo o Detal Festival no sábado, minha mulher aqui em casa, Sim, e eu fiz até essa postagem, ficou até engraçada, porque quando passou o público, né? O Foo Fighters estava se apresentando, e quando passou o público, era só as luzinhas do celular. Ninguém pulava, ninguém dançava, só filmando e batendo foto, né? Tirando foto. E eu perfeito. botei uma postagem que foi assim, dizer, quer dizer, dizer que fui é melhor do que ir, entende? Olha a geração que a gente As está, pessoas né? não querem ir, querem dizer que foram. E foram, perfeito. Elas não querem nem Né? ter, elas só querem aparentar ter, aparentar as É, sensações. aparentar, é ansiedade do espetáculo, me deu supérfluo que esqueço o essencial. E, no fundo, isso vai criando um vazio existencial muito grande. E aí você vai linkando as pontas. O remédio mais vendido no Brasil, Rivotril. Porque será? Alguma coisa está errada, né? O Por que remédio mais será? vendido no Brasil, Rivotril. Então você percebe que é essa baixaria que a gente está vivendo e que em algum momento as contas vão começar a vir. As famílias com papéis sociais burocráticos, protocolares, mas com baixíssima intimidade É afetiva, verdade. todos trancados nos seus quartos, aquela classe média, aquele jovem, sem nenhuma. Aí amanhã, que bom que ele não saiu, está no quarto trancado. É, Eu perguntei aqui pelo WhatsApp se ele queria o que para jantar, ele respondeu. E, olha que só nível. Quer que dizer, ele, pior ele do que não está isso é ir ali, no ele está no restaurante mundo. e ficar no WhatsApp, como eu já vi vários casais. Vai o É um cara, a mulher, iFood, tá é cada um um iFood doméstico, do quarto para a nem come no cozinha. mexe. É isso mesmo, Ai, exatamente. gente, é loucura, viu? Enquanto a gente puder resistir a isso e criar a essência Verdade, verdade. de aparência, entende? Eu acho que é o nosso movimento de resistência é esse. É criar essência. Trazendo exemplo e trazer convivência real, né? Eu sempre falo para as minhas sobrinhas, enfim, meus sobrinhos, minhas filhas, não adianta você estar no virtual se você não tem o real. Então, crie relações reais, crie o um mundo real, crie amizades reais. Você pode até ter um amigo que mora fora, em outro país, eu tenho vários, mas que eu estou sempre falando, até que seja pelo WhatsApp. A gente faz uma WhatsApp ligação, uma videochamada, mas você está criando um vínculo real. O problema é que as pessoas hoje, elas estão tão assim, como a gente estava falando do ritmo, né? Tá tudo tão descartável que dá preguiça manter até essas relações reais, porque isso traz uma postura diferente de dentro para fora. E você seguir este fluxo, então, por exemplo, as pessoas hoje, o índice de TDAH está enorme nos jovens, porque eles estão super conectados, porque eles estão o tempo todo nas telas, e isso já foi comprovado cientificamente que isso aumenta o TDAH, aumenta a dispersão, aumenta a dessocialização. Olha que interessante. Então, tudo que a gente tem hoje demais, super estímulos, mas na verdade que vai fragmentando aquele ser humano ali. Isso vai criando um vazio existencial que depois a conta vai vir. Então, as depressões estão aí, os suicídios estão aí, o número de pessoas com problemas, inclusive jovens, também teve a pandemia aí para atrapalhar tudo, né? Tá imenso. Então, a gente tem que rever isso a partir de agora, porque senão a gente vai ter relações realmente problemáticas. Você citou aí a questão do trabalho, né? Gente, tá estourado isso. Então, assim, os limites não, a falta de limites. Eu venho também do RHI, né? Gestora de RH há anos,
E o que a gente vê nas organizações é coisa de louco, é um verdadeiro manicômio corporativo. Porque, assim, as pessoas estão meia-noite mandando e-mail para você, cobrando e quer que você responda meia-noite. Você não pode dormir. Você tem que estar ali à disposição para responder aquele e-mail. Isso não existe. Uma coisa é uma demanda urgente ou não. Se você for médico plantonista, existem casos e casos. Mas você está no trabalho administrativo e, de repente, teu chefe quer que meia-noite, o e-mail que foi enviado, você responda meia-noite e uma. Isso não existe, né? Então, tem várias questões aí que a gente tem que estar trazendo. Agora, eu queria trazer um pouquinho a questão dos casais, Garrido. Você faz aí umas coisas interessantes, que é dos bichos. Dá uma pincelada aí pra gente da questão dos bichos que existem no matrimônio, né? Então, eu gosto bastante dessa comparação aí que você faz, que eu acho bem engraçada, mas também muito produtiva no sentido de entendimento, de conhecimento, mas de uma forma leve, né? Então, dá essa pincelada aí pra gente. Muito. É uma metáfora, né? Agora, diante disso que você disse, com muita propriedade, desse mundo que a gente está vivendo e que está trazendo, a gente não sabe. Eu só queria fechar com um dado, Sim, Paty. por Eu favor. quero me propor a divulgar, porque hoje essas coisas não são muito divulgadas. Sim, sim. Pela primeira vez na história da humanidade, sempre houve isso. A geração que chega tem um QI de inteligência mesmo, maior do que a que passou. Perfeito. Isso é um traço, inclusive, que fez o mundo evoluir sempre. Então, para nosso pai era mais inteligente que nosso avô. E nós somos mais inteligentes do que nosso pai. Entende? Sim. Nosso avô era mais inteligente que o pai dele. Então, por aí vai. E aí vai. Perfeito. E por aí vai. E pela primeira vez na história, pasme você, isso é revertido. A geração que está chegando tem um QI menor do que a nossa. Entende? Porque eles não escrevem, porque eles não estudam, Não, porque eles estão hiperconectados. tudo tem que ser instantâneo, tem que ser, é uma geração que não quer nenhum tipo de esforço, tem muita dificuldade de lidar com esforço, né? Aquela boa coisa de você. E aí, muita claro que a gente vai. Essa é uma das contas. Essa é uma das contas que a gente vai pagar, entende? Perfeito. Perfeito. Outras contas virão. Sim, né? sim. Essa é uma das. Mas na realidade, o que é que aconteceu foi uma live que eu fiz, que você perguntou aí, os bichos que povoam a vida 2. Sim. E que ficou muito engraçada, ficou até divertido falar, mas aí é aquela coisa, brincando, a gente vai dizendo as coisas, né? Sim. Então, por exemplo, vai as coisas acontecendo, né? Eu cheguei a catalogar 16 bichos nessa minha relação, né? Porque, assim, é o bicho que é chamado e como isso se aplica na vida 2. Por exemplo, preguiça. O que é um bom casamento hoje? 3 coisas fazem um bom casamento, que é o sentimento, que é o principal, né? Ser um sentimento muito complicado, mas só que amor não é saco de pancada. O sentimento, ele obedece a uma dinâmica, ele não é estático, ele só é estático no fim da novela da Globo em Hollywood, que bota feliz para sempre. Fora isso, ele obedece uma dinâmica própria, em que ele pode ir aumentando, pode ir diminuindo, a depender do que você faça com ele. Mas o sentimento está ali. A inteligência conjugal, que é uma coisa muito importante, a gente entender que tem que existir uma sabedoria. Eu oriento os casais. Eu pergunto, sua mulher tem momentos de raiva? Acorda com raiva? Acorda. Então faz o seguinte, não fica também, porque quando os dois ficam é que começa o problema. Verdade.
Você fica na sua, no dia seguinte você acorda mais cedo e fica com raiva primeiro. Equilibra. Mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Perfeito. Então, a questão da inteligência e uma questão muito importante, Paty, que aí vai de encontro, né, ao encontro, melhor dizendo, dessa sociedade que está aí extremamente preguiçosa, que é labuta, que é a disposição, porque os opostos não se atraem, os dispostos é que se atraem. Verdade. Então, a gente tem que ter uma disposição para investir, para plantar, para fazer com que aquilo, porque amar uma pessoa, viver um casamento, dá trabalho. Com E a certeza. visão romanceada é que vai ser tudo cair do céu. E parece que se você tiver trabalho é porque não gosta. Muito pelo contrário, se você não tiver trabalho, aquele gostar vai sumir. Perfeito. Entende? Então você tem que investir, você tem que agradar. Tem gente que fica com o tempo, assim, passou a fase da paixão do início, ele fica com preguiça de agradar. Não pode. Então a gente fez a comparação com o animal preguiça. Eu fiz uma brincadeira na live, que foi meio engraçada, que foi assim, o segredo do casamento, Paty, é deixar os animalzinhos pequenos, os animalzinhos não crescerem. Por quê? Eu vou ter que explicar isso. Os animalzinhos pequenos é a melhor fase do casamento, é os animalzinhos pequenos. Sua gatinha, seu coelhinho, até quando apronta, seu cachorrinho, você aprontou. Animal grande, vaca, jumento, cavalo, aí já não prestou. Então tem que manter os animais pequenos. É verdade. Aí, é mais carinhoso, você chama, né? Você chama. Tem animais que são injustiçados. Cavalo, que é um animal tão incrível, então ficou como sinônimo de o cachorro. E também assim, eu falei muito da cigarra. Anta, coitada da anta, menina. E eu falei muito da cigarra e da formiga. Sim, sim. Porque a cigarra é a história de La Fontaine. La Fontaine criou esse negócio e ficou uma coisa assim mundial. A fábula, né? Da cigarra e da formiga. A minha amiga Rosário, estamos recebendo a visita aqui de minha professora Rosário Murici, querida, um beijo para você, gestora da Secretaria de Educação, uma pessoa que eu quero muito bem. Bem-vinda. Então, Paty, o que é que acontece? A cigarra, nessa fábula, representou aquela coisa que fica só curtindo e não planta nada para o futuro. Então ela curtiu o verão todo, cantou, curtiu. Quando chegou no inverno, estava desprotegida, né? Frágil financeiramente. E a formiguinha fez o caminho inverso, ficou lá trabalhando o verão todo. Quando chegou no inverno, ela estava de boa. Isso, protegida. Né? Isso. E a cigarrinha perdular. Então a gente vê nos casamentos, às vezes rola isso. Agora tem uma categoria de marido cigarra, que a pobre coitada da mulher tem que bancar tudo e ele ficar só dando uma de gênio incompreendido e não funciona. Porque a reciprocidade é um valor na relação dos dois, entende? Então, aí foi um pouco assim, brincando com esses personagens do zoológico. Foi o zoológico inteiro nessa brincadeira, quase. O zoológico inteiro. E ficou assim uma mensagem. Eu gostei muito de ter tido essa ideia, porque eu acho que quando as coisas são passadas assim, com leveza e tal, aliás, a pedagogia fala isso, né? Os canais, a neuropsicologia, que é a minha área, fala isso. Os canais de aprendizado, eles ficam mais desobstruídos na leveza, na alegria do que no medo. Perfeito. Entende? Deus está na alegria, né? A luz está na alegria. Então, exatamente. Então, você abre, tem que você fica considerar receptivo. isso, né? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu comecei a enquete aqui hoje, Garrido, antes de você chegar, perguntando ao pessoal, né? Como é que está a sua saúde mental, que é o nosso principal tema aqui hoje, de 0 a 10, se fossem pontuar.
E aí a gente teve uma média aí de 5, 6, tiveram pouquíssimos 7 e 8, ninguém nenhuma nota maior, mas muito 5 e 6, ou seja, tá bem na metade, né? Então, aproveitando aí, pegando esse gancho de novo para o pessoal, o que, é que vocês acham, e estou perguntando a você também, que a gente pode estar fazendo para melhorar nossa saúde mental, além de buscar relações, né, com substância, com consistência, com profundidade, essa expansão da consciência, a própria alimentação saudável, coisas que a gente já sabe, o se exercitar, mas além disso tudo, o que a gente pode estar fazendo para manter uma boa saúde mental, inclusive excluindo hábitos tóxicos, né? Hábitos, relações, enfim, escolhas, né? Porque escolher é muito difícil e as escolhas nos definem, pelo menos naquele momento que a gente escolheu. Então, trazendo aqui de novo para o pessoal, né? Para quem entrou depois, aí muita gente foi entrando depois. Para um pouquinho para refletir como é que está a sua saúde mental hoje, de 0 a 10, numa escala. Podem colocando aí os númerozinhos, pessoal. E fala um pouquinho, Garrido, sobre isso, né? Vamos ver aqui a saúde mental do pessoal, que a gente já falou aqui da questão da superconexão, que atrapalha mesmo bastante. Mas quais são os outros caminhos de encontros com a nossa alma, com o nosso Ikigai, com o nosso querer bem, fazer o bem sem ver a quem? Na missão mesmo, né? Eixa, querida, bem-vinda. Fala um pouquinho, Garrido. É o seguinte, Paty. Primeiro, eu sempre gosto de, em todos os fóruns, falar isso. A gente vive uma sociedade ainda que despertou pouco e que não trata a saúde mental como trata a saúde corporal, física. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes ainda hoje com vergonha de dizer que está deprimido, ou que alguém pode achar que é fraqueza, que é mimimi, que é frescura. Pessoas que têm vergonha de ter algum. E quando é uma questão física, isso não rola. Verdade. Entende? Você tem uma cardiopatia, você vai ser cuidado. Sim. Isso o ícone disso foi um dia que eu estava atendendo numa. Isso é tão cultural, né? Exato. Eu estava fui fazer um atendimento domiciliar, porque tem um tipo de depressão severa que a pessoa já não consegue mais mudar uma roupa, tomar um banho, levantar da cama, então aí precisa a família entrar para fazer alguém lá fazer um atendimento. E eu estou lá atendendo uma moça extremamente deprimida. Quando eu vejo no quarto, assim, quando eu vejo uns gritos no corredor e alguém dizendo assim, minha tia não, e aquele, você pressente que tem alguma confusão rolando, eu fiquei até meio assustado. E entra uma senhora no quarto, Paty, uma senhora, olha com desdém, pobre moça, doente, e diz assim, dá uma trouxa de roupa que ela fica boa. Meu Deus. Então eu nunca vi ninguém que está com a cirrose hepática, que tem N motivos, e não só o álcool, ou que está com um pâncreas barreado, alguém dizer, dá uma roupa de coisa que ela fica boa. Ou então pensamento positivo que você vai ficar bom. Então, primeiro é isso, a desqualificação, que a gente tem que mudar essa cultura. Sim. A gente tem que qualificar e entender que a pessoa que tem um problema de saúde mental, deve ser considerado com o mesmo respeito como alguém que tem uma questão física. Até porque muitas vezes, só pegando esse gancho, isso vira uma questão física, porque a gente psicomatiza. As dores do corpo na grafopatologia, né, eu como grafopatologista, elas decorrem de algum problema psicológico mesmo, emocional, energético, e aquilo vai psicomatizar no corpo. Então, muitas vezes, o câncer, doenças neurodegenerativas, dores locais, joelhos, etc, etc, etc. Então, temos que ter cuidado redobrado, porque a saúde mental é tão importante quanto a física. Porque a sua mente te trai, ela cria peças, armadilhas. Então, se ela não estiver bem, ela vai prejudicar o teu corpo físico também. Não adianta a gente ter um corpo físico que está ali, aspas, bom. Até que ponto ele vai estar bom? Se aqui não está bom, porque isso vai começar a danificar aqui. Eles têm que estar interligados, coração e mente, espírito e matéria, alma e matéria interligados. Senão, vai dar um desajuste ali. Só para pegar esse gancho. Oi, eu querida. Pode falar. E tem ainda um detalhe, Paty. Tem as doenças mentais, psicopatologias mentais, que são
não são nem relacionadas a estilo de vida nem nada, uma esquizofrenia, Perfeito. uma bipolaridade, são remédios, são doenças que necessitam de remédios, de Sim, medicamentos reguladores, medicamentoso entende? mesmo, acompanhamento. Medicamentoso mesmo. Perfeito. Agora, a gente pode, é isso que eu queria, eu estava tentando achar aqui, graças a Deus eu achei. Eu fiz uma vez uma coluna da Band com esse tema, porque eu também acho que a gente pode, assim como a gente tem cuidado com a nossa saúde física e deve ter, a gente pode fazer uma medicina preventiva e pode cuidar da nossa saúde mental, entende? Sim, perfeito. Então, por exemplo, eu vou comer comida gordurosa todo dia, eu vou beber álcool todo dia, um dia eu vou pagar essa conta. Perfeito. Porque essas coisas são assim, elas dão um prazer diário e quando vem a porrada, vem de vez. A conta E aí eu desenvolvi, a conta chega, exatamente. E eu desenvolvi, o que eu queria ler rapidamente para vocês falar, as 5 atitudes para jogar sua saúde mental no lixo. Porque a gente precisa cuidar dessa saúde mental nossa como algo patrimonial até, entende? E é. E eu posso falar as 5 atitudes? Por favor, fala aí, vamos lá. Olha, Boa. nunca dizer não para nada que te pedem. Verdade. Você sabe que, só pegando o gancho disso, eu tenho pacientes que, pela grafia, a gente identifica que elas não sabem dizer não. Pacientes, mulheres, homens, enfim. E a gente tem que fazer um trabalho de reeducação neuroescritural para que essas pessoas aprendam a dizer não. Porque no momento que você diz sim para todo mundo, sempre, você está dizendo muitos nãos para você. Exato, perfeito, perfeito. Que bom, que lindo, que lindo. A segunda, vamos lá. Se aborrecer por todas as coisas pequenas que aparecerem. Perfeito. Essa para os estressadinhos de plantão, gente. Ó, lê de novo aí, Garrido, essa para os estressadinhos de plantão. Se aborrecer por todas as coisas pequenas que surgirem na vida da pessoa. E eu preciso falar muito rápido, Paty, a diferença de tragédia e chatice. Tragédia, nós vamos ter poucas na vida, graças a Deus. Não vamos nunca fugir delas. Viver é isso, não tem como escapar. Chatice, nós vamos ter muitas durante o dia. Sacou a diferença? Então, por exemplo, morte de mãe, morte de pai, um câncer, uma doença terminal na família, um filho com problema, um desemprego em algumas condições de um emprego muito antigo. Então, são verdadeiras tragédias, mas são poucas. Verdade. O que é chatice? Como agora, peguei o trânsito aí engarrafado, foi tomar um café, derramou na roupa, chegou para ir trabalhar, o pneu do carro vazio. Qual é a questão dessa sociedade? Ela transforma muito rapidamente, porque ela tem baixa tolerância a imprevisto. Ela transforma muito rapidamente chatice em status de tragédia. Perfeito. E a gente sequela a nossa mente. A gente sequela a nossa mente com isso. Entende? Perfeito. A outra. Baixa a resistência também às frustrações. Não só sequela. Exatamente. Por isso que a gente se aborrece tanto. Uma geração que é mais de reclamar do que de agradecer. Perfeito. Ô, minha professora, que honra você aí. Do que para reclamar, mas não percebe isso. É engraçado isso. Minha professora Rosária aqui me dando reforço positivo, uma querida. Porque assim, Paty, o que é que acontece hoje em dia? Você tem muita reclamação, nunca se viu uma era com tanta reclamação, e nunca se viu uma era com tão pouca gratidão. Então, eu até faço esse teste que eu faço com meus alunos, eu vou dar aula de pós, fica até amanhã sem reclamar, 24 horas, tarefa terapêutica. Teve um dia que foi engraçado, eu estava dando aula num lugar, e o cara chegou assim, 7 horas, eu digo, fica de hoje até amanhã, início da aula. Coitado. Ele chegou, Paty, chegou um aluno assim, esbaforido,
e o coração disparando, suando frio. Eu digo, menino, o que é que você tem? Ele, professor, você tem cada brincadeira, eu estou passando mal. E eu vi que ele estava fazendo, parece até piada, uma crise de abstinência É isso, de eu reclamação. imaginei, ele deve estar tremendo, assim, porque essa geração não Está consegue. virando vício. E isso é perigoso, né? Eu digo, rapaz, reclama alguma coisa aí. Ah, essa mulher desgraçada que eu tenho em casa, que eu estou aqui. Ufa, que alívio. Ufa, ele chega, respirou, né? Deu um alívio, assim, Olha, eu vou dizer, viu? Tá demais. Então, Tá, 5 atitudes. Posso por falar as outras? favor, vamos lá para Nunca a terceira agora. dizer não para nada que te pedem. Você está jogando sua saúde mental no lixo. Se aborrecer por todas as coisas pequenas, ou seja, transformar chatices do dia a dia em tragédia. Não saber perdoar e ficar rememorando as mágoas. Perfeito, essa é Olha, se excelente. tem um câncer, se tem um câncer de alma, é você não conseguir seguir, Perfeito. sabe? É você não conseguir superar, é você não conseguir. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma vez, um áudio para Spotify, uma coluna que eu tenho, conversas sobre amor, e foi assim, como terminar com quem eu já terminei. Faz um divórcio energético. Não, porque o povo, ele não fecha ciclos, eles ficam sempre aí, não arranja ninguém. Outro dia Verdade. uma moça chegou lá, eu quero, olha, 50 minutos de consulta, 49 foi falando do ex. É. Quando ela fez 49, ele, peraí, moça, me dê um minuto aí para exercer meu ofício. Que eu fiz uma perguntinha só, Ângel, eu fiz uma perguntinha, eu disse, quantos dias você tem de separada? Ela disse, dias, eu tenho 3 anos e 5 meses. Meu Deus. E não mudou, não Eu digo, avançou. menina, você está parada no tempo. Exatamente. Visão Você não de está, retrovisor, você ela não está indo de tá, farol. você não Perfeito. tem ninguém, né? Ela disse, eu estou na pista, aquela desgraça me botou jogou uma praga. Agora ele está com o piriguete, que eu sei onde ele está. Meu Eu Deus. digo, a gente precisa matar esse homem de sua vida. Ela disse, boa ideia. Eu digo, peraí que eu vou ali na cozinha, peguei, fiz uma dinâmica louca com ela, peguei uma almofada da clínica, uma faca. E funcionou? E Não, aí eu funcionou? disse, vamos matar ele. Ela disse, não, assim não quero não, eu quero matar a Vera. Meu Deus. Aí eu digo, não, vamos matar, vamos fazer a faca nele. Eu sei que no final a mulher esquartejou a Meu almofada. Deus. Eu digo, menina, era para matar, não era para esquartejar. Tô me Ela, eu aguentando. estou sentindo um alívio. Eu digo, claro, 3 anos você levando ele para todo canto, o cara já está em outra. Aí depois ela me disse, aquela dinâmica foi ótima, eu atravessei a rua e encontrei um amor. Eu digo, como a gente fica preso, a Verdade. gente não fecha ciclos, entende? Verdade. E fica aquela energia. Então, olha, Você não só consegue saber atrair o novo se perdoar. você libera o velho. Senão fica aquela coisa. Olha, tem um ditado, Tertuliano. Tertuliano é um pensador que eu gosto muito. E Tertuliano, na Idade Antiga, dizia o seguinte: quer ser feliz por um instante, se vingue. Quer ser feliz a vida toda, perdoe. Verdade. Entende? E, E faça verdade, isso até por absoluto egoísmo. verdade. Faça por você. Perfeito. Não faça pelo outro, não. Faça por você. Perfeito. Né? Vamos dizer que a melhor vingança é você só ser feliz. Você não precisa Isso. ficar se vingando. Você só basta seja feliz. Ser feliz, pronto. Então, Você sendo feliz. nunca dizer não para nada, se aborrecer por todas as coisas pequenas, não saber perdoar. E a quarta, são 5, tá? A minha listinha de 5 dicas para jogar no lixo a sua atitude, sua saúde mental. Se você acha que não precisa dela, jogue no lixo. A quarta é economia de sorrisos, mau humor permanente. Perfeito. Olha, eu fiz muito tempo o quadro da TV Bahia, quadro de emprego no Jornal da Manhã, 6 anos, adorava fazer, ajudou muita gente, que ia o caminhão do Cine, ia o Sebrae, o Senac, aí juntava as pessoas nas comunidades. Cajazeira, fui várias vezes, Rótula da Feirinha, fui várias vezes.
Praça da Revolução em Piripiri. E depois eu entrei num quadro lá que era Minha Vida no Vuzu. Olha, a gente ia de manhã cedo, dá dica de carreira, de vida. Olha, vou dizer a você, Paty, eu sou baiana, essa coisa que baiana é simpática é depois das 9, viu? Porque o povo acordava no mau humor e eu dizia assim, bom dia, os caras, bom dia pra quem? Só se for pra você. Aí eu fiquei tão louco um dia, eu estava num bairro chamado Nova Brasília da Estrada Velha, eu fiquei tão louco dentro do ônibus que eu falei uma frase que eu não sei de onde veio, que virou camiseta. Foi assim, o corpo, a roupa veste o corpo e o sorriso veste a alma. Excelente, excelente. Entende? Então, está caindo aqui. Então, a gente precisa entender isso, Paty. Como esse mau humor machuca e faz mal à nossa saúde mental. Sim. E a última de todas, tá? E a última para fechar. É maravilhoso. Eu rio muito. Rir ajuda. Eu puxei a minha mãe, então. O quê? Rir ajuda. A gente afasta as rugas, não precisa fazer botox e rir. Sim, claro. E a última das maneiras de jogar no lixo, né? Peraí que eu fiz um acidente aqui, derrubei o celular e saiu. Quem quiser, inclusive, viu, Paty, pode me entrar aí no meu WhatsApp, pedir esse material que eu estou falando. Perfeito. E também, viu, gente, essa live vai ficar gravada no feed que joia. Então, quem não conseguiu assistir agora ao vivo, enfim, por algum motivo, a gente vai deixar, ou quem quiser reassistir, né, e aprender aqui todas essas delícias, pode depois estar reassistindo no nosso feed do @suaescrita, vai ficar lá gravada, tá? A Angel colocou aqui com certeza. Então, Angel querida e todos os outros, vai estar lá gravada para vocês, pra gente não perder. Mas falta ainda a quinta pérola. Outra quinta que eu estou pintando, isso é um card que eu fiz para Band News essa. Eu tenho uma coluna, posso mandar, entendeu? Perfeito. Vamos continuar o papo enquanto eu acho aqui a quinta. Tranquilo. Vamos relembrar então as 4. Pela metade, né? Eu tenho que... As 4, Garrido. Vamos lá. A primeira é sempre dizer sim para todo mundo, né? E nunca dizer não. Então, você está dizendo não para você quando você nunca diz não. Então, essa é a primeira. A segunda. Gostei muito disso. Dar sim para dar não para todo mundo. E às vezes a pessoa ainda fala assim, mas como eu vou dar não para uma pessoa que é tão gente boa? E eu digo, eu não sou gente boa, não? Sou gente boa. Quer dizer, você está dando não para você, né? Então, é uma coisa para se tratar em terapia. Então, isso é bem importante. Então, gente, a primeira... O circuito divino, uma coisa importante, Paty. Existe um círculo divino, que é eu me amo e eu te amo, tá? Perfeito. É muito sério. Porque o alto amor, eles não livra de relacionamento abusivo, não livra de um monte de coisa. Perfeito. Toda vez que a gente inverte essa ordem com alguém, com um cônjuge, com um filho, com quem quer que seja, eu te amo e eu me amo, a gente entra numa rota de colisão com a gente mesmo. Perfeito. Então é o que fala a primeira, não dá para dar sim para todo mundo e dar não para mim, né? Então qual é a segunda? Esse foi o primeiro. O segundo. Você tem a segunda aí? Eu tenho a quarta, que foi a do sorriso, né? Então a gente não é dar sorrisos. Essa foi bem bacana, foi a que a gente falou agora também. Eu vou achar aqui e já lhe falo. Tá. Mas assim, Paty... A gente falou da terceira, não transformar pequenas chatices do dia em tragédias. Minha memória é boa, tá? Por isso que eu sou professora. Eu pensei que você tinha anotado, menino. Não, tudo na cabeça, tudo na cabeça. As lives aqui são espontâneas. Achei. Ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe. Então, nunca dizer não para nada, se aborrecer por todas as coisas pequenas, não saber perdoar e ficar rememorando a coisa, economia de sorrisos e mau humor. E a quinta é viver em guerra e desenvolver relações belicosas com todos que aparecerem na minha frente. Perfeito. Perfeito. Porque
o que acontece é o seguinte, a família da gente pode ser ninho de aconchego e pode ser fábrica de Sim, loucos, tá? perfeito. E a gente pode, o trabalho da gente pode ser ninho de aconchego, fábrica de loucos, os relacionamentos. E tem ambientes que são muito adoecedores. Sim, E perfeito. a gente precisa se preservar disso, a gente não precisa estar passando por isso. Com certeza. E é o que eu sempre digo também, não adianta você fazer terapia, estar num ambiente tóxico e continuar nesse ambiente. É como você tomar um remédio para rinite e continuar na sala empoeirada. Não vai dar Perfeito, nada. perfeito. Você está tomando seu remédio lá para rinite, mas você continua na sala toda empoeirada. Você tem que fazer faxina nessa sala. Ou trocar de ambiente. Senão você vai continuar espirrando. Então, parte muito disso também. A gente tem que fazer por onde. Não basta só a gente ter a consciência. A gente tem que ter a consciência, mas tem que mudar e partir para essa ação. Senão fica tudo igual. Né? Perfeito. Então é isso. Eu acho que, no fundo, quem estava certo era Aristóteles, que disse que o porradão não é só viver, é conviver. Verdade. Viver com. Né? Perfeito. E aí a gente precisa realmente ter essa sabedoria, Perfeito. essa inteligência emocional, se é no casamento, inteligência conjugal. E uma coisa que eu fecharia aqui um pouco, né, que a gente já está Isso, já está adiantando aí, finalizando. mas uma coisa que eu fecharia, Paty, e que hoje minha coluna da Band foi exatamente sobre isso, é uma coisa bonita que é você, quando você sair de um relacionamento, quando você sair de uma casa, quando você sair de um emprego, quando você sair da vida, que em algum momento nós somos finitos, somos Sim. todos companhias transitórias de todo mundo, a gente possa sempre deixar saudade e não deixar alívio. Perfeito. Eu costumo dizer deixar legado e deixar inspiração. Né? Então, Eu recebi uma paciente outro dia, dois exemplos de consultório, né? Uma disse assim que o marido falou assim, bem, o chefe me mandou, vou passar um mês fora viajando. Lá trabalho, né? Aí ela foi pro banheiro e fez, uhul! deu graças a Deus. Eu disse, rapaz, se uma pessoa fizer isso comigo, eu acho que eu saio correndo pela rua gritando, porque não há nada pior do que isso. É muito triste você deixar alívio. Verdade. As pessoas se sentirem aliviadas. Verdade. Entende? Verdade. Então, que a gente possa fazer essa bela escolha, né? Sim. Essa bela escolha da gente trazer mais amorosidade, trazer mais tolerância, porque isso ser luz, né? vai Eu fazer comecei bem. nossa live aqui com a música de Nath Roots, né? Seja luz, sou luz. Então, ser luz, preste atenção à letra dessa música depois. Então, é deixar esse legado, é deixar essa luzinha. Se você é um pontinho de luz, você já ilumina o ambiente que você chegou. Eu costumo sempre falar isso. Se você consegue chegar e na sua saída você deixou o ambiente um pouquinho melhor do que quando você entrou, você já fez uma grande diferença. E isso é uma atitude do dia a dia mesmo, né? Então é isso, gente. Eu estou super feliz com a live. Obrigada, professor Garrido, pela sua participação maravilhosa, tá? Quero convidar todo mundo aqui para poder estar na nossa Masterclass de Grafologia gratuita, dia 18 de setembro, segunda-feira agora. E na terça que vem, o nosso café grafológico vai ser com Guto Santos, sobre Ikigai, oratória e grafologia. Vai ser incrível também, convido vocês todos. Masterclass no dia 18, segunda, às 20 horas. E o nosso café grafológico, sempre às terças, às 20 horas também com o Guto Santos, Ikigai, oratória e grafologia, tá? E quero agradecer a todo mundo que participou aqui ativamente, os comentários, o carinho, vocês são os fofos. Prof. Garrido, você é sensacional. Eu sou suspeita, porque eu admiro. E, como eu te falei, não é só o profissional, mas o ser humano. Passa essa luz, essa espirituosidade, essa leveza. Eu acho que é isso que a gente leva da vida. Então, um prazer fazer essa live. Passou aqui uma hora que eu nem senti. Foi voando, né? Mas as coisas boas são assim. Obrigada por me fazer rir mais um pouco. Já vai ser menos cosmético hoje. Então, aí tem quatro. Você deixe gravada a live, depois me mande para eu poder passar para E a gente vai deixar também no YouTube do Sua Escrita, porque tem pessoas que não gostam muito de acessar pelo Insta. Vai ficar tanto no feed do @Sua Escrita, quanto no YouTube do Sua Escrita. Então, duas formatos.
Gente, E gratidão. Um beijo grande a todos vocês no coração. Gratiluz. Quem não segue o professor Garrido, segue aí, @prof. Garrido, tá? Tudo junto. na hora. A gente sempre por aqui. Um prazer muito grande. Obrigada, professor Garrido. Gratidão, Fiquem viu? com Deus. Valeu. Amém. Obrigado, gente. Beijo, gente. Vai com Obrigada. Um Deus. beijo a todos. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Até segunda e terça.